Quero fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrá-lo? Vamos fazer uma reflexão. Pense aí um pouquinho, processa um pouquinho. Se Jesus voltasse hoje, olha aqui para mim, igreja, aqui. Vamos lá. Tá tudo certo? Tá tudo pronto? Se Jesus voltasse hoje, tem nada para arrumar, nada para resolver. E aí? E você que está conosco, nos acompanhando? Então essa é uma pergunta que ela é muito, não é? E o nosso texto-chave, quero que vocês abram a Bíblia em Mateus 24, 42. Olha só o nosso verso-chave. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Em que dia virá o seu Senhor? Vocês não sabem. E aí o que acontece conosco? Nós planejamos tudo, né? Quem entrou de férias agora planejou as férias há 6 meses. Fez economia, escolheu o local, escolheu o hotel, organizou tudo, comprou a passagem aérea, ou então se organizou para ir de carro com a família. Tudo nós planejamos, sim ou não? Sim, Vete. Nós planejamos os estudos, a carreira, os sonhos. Mas muitos não se preparam para a volta de Jesus. Sim ou não? A gente tem pensado nisso? Tem vivido pensando nisso, na volta de Jesus? Todo o progresso da nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade que ela é tecnológica, não é? Uma sociedade onde a tecnologia, ela fascina a todos. Uma sociedade conectada, uma sociedade que nós tomamos muito tempo, fazemos quase tudo hoje no celular. Conversamos, escrevemos, ouvimos música, assistimos filmes, não é isso? Mas o que acontece? Toda essa tecnologia, todas as pessoas no Instagram ali, e postam fotos. Mas tem um vazio no coração das pessoas que nada ocupa, nada consegue ocupar. O mundo avançou muito, não avançou? Sim. O que é que a inteligência artificial não faz ainda, hein? Parte do nosso trabalho, ela faz quase tudo. Hoje o professor Gedaías mandou uma música para mim e falou assim, eu quero cantar essa música, prepara aí um playback para mim dessa música. Não é? Eu nunca tinha feito isso na inteligência artificial. E eu coloquei a música cantada lá e pedi para ela fazer. Eu falei, eu quero um piano predominante, eu quero violino e eu quero violoncelo e no fundo trompete e flauta transversal. Tudo isso. Mas é porque eu entendo de música, eu sou da área da música. E ela compôs primeiro um. Antes eu não falei que eu queria assim. E ela compôs e eu ouvi e não gostei. Eu falei, não, refaz e agora faz assim, assim, assim. Eu dei os parâmetros. Não é, Lúcio? Você coloca e ela foi lá e construiu. E assim é. Tem muita gente que está conversando com a IA, se consultando, está com depressão, utiliza a inteligência artificial como uma terapeuta, um terapeuta, um psicólogo. Vocês estão rindo? É exatamente isso. Aquela vez na escola missionária, 5 horas da manhã, que eu sentei lá no meu escritório para
para estudar a lição. Quando eu puxei a cadeira para entrar debaixo da mesa, tinha debaixo da mesa e minhas pernas tocaram uma casa de maribondo com milhares, assim, mais de 100 maribondos lá dentro. Quando minhas pernas tocaram, eles saíram assim, me picando o corpo todo. E eu fui lá na inteligência artificial e falei, olha, eu fui picado agora por mais de 60 maribondos. O que eu faço? Não faça muito movimento, porque se você se movimentar muito, o sangue vai circular mais rapidamente e o veneno daqui a meia hora, 1 hora, vai se espalhar pelo corpo. Um só não, mas 60 vai ter um efeito. Vá para a emergência agora. E eu peguei o carro e desci aquela serra e fui para a emergência. Já até contei essa história aqui. Eu estou dando esse exemplo para dizer que a tecnologia nos direciona, ela nos conduz. Muitos passam 6, 8 horas, não é, assistindo a tecnologia. Mas tudo isso tem um vazio que ela não preenche. É o vazio de Cristo no coração. Jesus, em Mateus 24:2, ele olhando para Jerusalém, ele olhando para o templo de Jerusalém, ele profetizou. Olha o que ele falou. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções do templo de Jerusalém? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. E aconteceu isso. 70 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído quase que completamente. E aí nós vemos. Então Jesus, tudo que ele prometeu que iria acontecer, já aconteceu e vai acontecer. A profecia não foi dada para produzir medo. Sim ou não? Não. Para que ela foi dada? Para alertar, para dar esperança, para dar confiança, para manter a chama da certeza que Jesus vai voltar. Foi dada para fortalecer a fé e preparar o coração. Essa profecia da volta de Jesus. Olha lá. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam. Para que, quando acontecerem, vocês creiam, vocês acreditem que vai acontecer. Vocês sabiam que tem uma quantidade muito grande de pessoas no planeta Terra e até no Brasil que não acreditam nessa história de volta de Jesus? Eu vou até mais longe, nem acreditam em Jesus, nunca nem ouviram falar em Jesus, não sabem nem quem é Jesus. E aí a Bíblia vem para dizer exatamente isso. Não temos nada a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira, olha, em que o Senhor nos tem guiado e dos ensinos que nos ministrou no passado. Quem falou isso? Ellen White. Nós temos que ter essa confiança. E porque nós temos essa confiança, nós temos que pregar, que testemunhar, que falar. E a nossa vida é a maior pregação. A nossa vida é o maior evangelho vivo. A profecia não apenas informa, ela o quê? Por quê? Sabe por quê? Quando nós vemos o que vai acontecer, nós podemos nos preparar, nós podemos estar alertas, nós podemos ver e trabalhar para mudar a nossa situação. Lembra o que eu perguntei ainda agora, no início? Você está pronto hoje para a volta de Jesus?
Se você não está, amanhã, cada novo dia, você tem a oportunidade de mudar isso. E você muda isso como? Como que você muda? Se preparando. Cada novo dia, com foco na eternidade, dizendo: Senhor, eu creio em Ti. Olha só, nós vamos ver o seguinte. O primeiro sinal foi o engano. Olha só. Desde o início lá, nós estamos lidando com a questão do engano. E quem foi que enganou? Quem? Satanás, desde o início, desde o céu, ele vem enganando. Então vejam só, olha só. Mas a Bíblia fala também, sabe o quê? A Bíblia nos alerta. Haverá fome, haverá pestes, haverá destruição. Tudo isso vai acontecer, mas vocês fiquem atentos. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Nós tínhamos já o primeiro sinal, e a preocupação de Jesus era exatamente de preparar os discípulos, preparar o seu povo para que estivessem efetivamente preparados quando ele voltasse. E hoje, qual é o maior perigo dos últimos dias, hein? A Bíblia nunca foi tão questionada, nunca foi tão colocada em xeque, nunca foi tão... Alguns falam, não temos que mudar a Bíblia. Ela tem que ser reescrita para a nossa sociedade hoje. Lembra o que acontecia na época de Noé? Por que foi que Deus destruiu toda aquela população antediluviana? Porque o pecado tinha chegado no nível, a corrupção, o pecado, a depravação tinha chegado num nível tão grande que o Senhor falou, não basta. Agora, da mesma maneira, a gente vê cada vez mais escalando, a violência aumentando, a corrupção aumentando. Vocês acham que as coisas vão mudar aqui no Brasil? A corrupção vai diminuir? A violência vai diminuir? Não! Cada vez mais vai subir, vai aumentar. Então aí é que está. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. A primeira batalha é pela verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus que está escrita? Satanás não quer que ela prevaleça. Surgirão falsos cristos e falsos profetas para enganar, se possível, até os escolhidos. Essa que é a realidade. Mas nós estamos assim entorpecidos, não é? Vivendo a vida, é tanta coisa, é tanto problema, e aqui está. Como é que nós vencemos o engano? Qual é o caminho? Lembra? E conhecereis a verdade, e a verdade não tem. Toda a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar o que é verdadeiro. Então, a verdade está na palavra de Deus. Nós temos o caminho, nós temos um mapa seguro do tesouro. Sabe qual é o tesouro? A vida eterna, a eternidade. Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. E qual é essa luz menor? Vocês sabem qual é? O espírito de profecia. Mas tem muitos adventistas hoje, dentro da igreja, uma grande parte que não acreditam no espírito de profecia. Não acreditam em Ellen White. Acreditam que ela foi uma escritora famosa, mas não acreditam que ela é uma profetisa, porque os livros dela são atuais. Ela descansou no Senhor, mas as mensagens dela são atuais. Haja visto o grande conflito. Os últimos capítulos do grande conflito detalham
passo a passo a volta de Jesus, o milênio, depois do milênio, a destruição dos ímpios, a descida da nova Jerusalém. Tudo ali é detalhado. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que vai acontecer exatamente como está ali? Quero ver agora, vamos lá. Ou vocês acham que aquilo ali é uma alegoria? Que aquilo ali é só uma figura de linguagem? É só uma fantasia, uma ilustração? Eu quero ouvir de vocês. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando na web, quero ouvir de vocês. Vocês acreditam que Ellen White é uma profetisa, ou ela foi uma profetisa, que ela foi inspirada por Deus, que ela foi levada em espírito e visualizou tudo aquilo ali? Muita gente hoje não acredita ainda. Estão entendendo? Então aí é que está a grande questão. Mas vamos avançar. Deixa eu ver aqui se alguém já respondeu. Hein, Ledna? Vamos ver aqui se os nossos irmãos da web já... Vamos avançar então. Notícias produzem medo. A palavra de Deus produz o quê? A palavra ela é fiel. A palavra ela é verdadeira. Troque o ruído do mundo pela voz de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela não falha. E ela não falhará. O princípio das dores. Eu estou seguindo, vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerras, mas não entrem em pânico. E tem muito tempo que tem guerra. Vocês já viram aí? Muito tempo? E ultimamente, 5 meses está aquela guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Fecha Estreito de Hormuz. Abre, fecha, ameaça, ataque. O petróleo sobe, o petróleo desce, a economia mundial toda é sacudida. Eu quero dizer, o sofrimento não durará para sempre. Deus vai colocar um ponto final em tudo isso. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. Então virá o fim. Aqui é que está a grande questão. Quem espera, trabalha. Estão entendendo? Quem tem esperança, quem aguarda a volta de Jesus, trabalha. Quem ama Jesus, participa de sua missão. Será que tem alguém que está esperando Jesus, fala, olha, eu vou esperar Jesus, eu vou ler, eu vou me preparar, eu vou me fundamentar muito, eu vou conhecer a verdade, eu vou me santificar, não vou cometer nenhum pecado, e não se envolve na missão. Será que essa pessoa está se preparando efetivamente para a volta de Jesus? Porque o maior preparo para a volta de Jesus é o quê? É você se envolver na salvação de outras pessoas. Que trabalho fantástico a nossa igreja está fazendo agora com aqueles dependentes químicos que estão ali levando comida, orando com eles. E a Nália me procurou que tem mora aqui em Palmas, separou da esposa e disse que mergulhou nas drogas. E ele falou, eu quero sair daqui desse lugar, eu quero ir para um local para eu me tratar, para eu me reabilitar, para eu vencer as drogas, eu não quero isso. Ele está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Estão entendendo? Então nós temos que estar atendendo ao faminto, é o drogado, a viúva, é o órfão. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria ajudando, auxiliando quem? Todos esses excluídos, todos esses que são improváveis. Não se acostume com os sinais. Quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias de Noé. Lembra que eu falei?
No dia de Noé, o que acontecia? Todo mundo casava, todo mundo investia. A vida ia maravilhosamente tudo bem. Noé ficou 120 anos pregando. Olha, vai ser destruído. Olha, vai com água. Ninguém deu ouvido para Noé. E ele foi construir. Muitos que construíram ali a arca, trabalharam ali, porque foram anos construindo, morreram, porque não acreditaram. O velhinho está ficando doido. Chuva, cair água do céu, nunca aconteceu isso. Estão entendendo? A rotina ocupou o lugar da preparação. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos no automático, na rotina. Trabalha, férias, viaja, passeia, volta, trabalho. E nós vamos avançando nessa dinâmica louca. Deu o mês de julho, já chegou o final do ano. E nós vamos avançando. Cada martelada era um sermão que Noé dava. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Olha lá, hoje a porta ainda está aberta, sim ou não? Hoje a porta ainda está aberta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse verso só para se referir com um pecador que está fora da igreja. Não é assim? Não é assim? Mas esse verso se aplica a nós. A você e a mim. O Espírito Santo continua batendo na porta do nosso coração para nós mudarmos tantas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Tantas coisas que nós precisamos mudar. Se cada um fizer uma análise agora, você vai ver, muitas coisas precisam ser mudadas na sua vida, meu irmão. Na minha vida, eu preciso mudar muita coisa na minha vida. A mudança é diária. Esse é o processo de santificação. Esse é o processo do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, nos moldando, nos transformando e nos guiando cada dia, cada hora, cada momento. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Alguém me procurou, me ligou e falou: Berilo, eu estou assim impactado. Sabe com o quê? Aquela irmã que faleceu aqui, que foi velada aqui na igreja, irmã Maria Tebas. A pessoa me procurou e falou assim: olha, eu não imaginava como aquela irmã tinha um ministério tão poderoso. Aí eu falei assim: como assim? Perguntei para ela, né? Berilo, tanto de pessoas que vieram no velório dizendo que ela ajudou as pessoas, que ela fez tratamento com elas, que ela se doou. Eu fiquei impactado, Berilo. Aí eu dei um sorriso e falei: né? Somente na morte que nós viemos conhecer o ministério dela. Mas eu falei para ela, mas eu já sabia que ela tinha um ministério poderoso. Olha como é que esse mundo é pequeno. No ano passado ela falou assim, me chamou aqui na igreja, Lédina, e falou assim para mim: Berilo, eu estou dando estudo bíblico para um casal que trabalhou com você lá na escola missionária Maranata. Falei: como assim? Eles são meus vizinhos lá em Bonfinópolis. Moram próximo, assim, a uns 5 quilômetros. E nós descobrimos eles, estamos dando estudo para eles. Esse casal trabalhou comigo 2 vezes. De manhã, quando eu fazia o devocional, ele sentava lá, meio que ficava de costas. Não queria muito nada a ver com religião. Fumava muito. Ela, a esposa, fumava. Ele fumava muito. Ela falou:
nós estamos dando estudos para eles. Falei, é mesmo, fiquei tão feliz. Ela falou, eles falaram que trabalharam com você. Olha só, e aí? A hora do testemunho, do exemplo do cristão, ser correto, ser íntegro, ser justo e viver aquilo que ele prega. Estão entendendo? Eu estou trazendo daquela irmã porque é o seguinte, ela tinha um ministério poderoso, silencioso, ajudava, servia e pregava. E uma irmã, lá de Bonfinópolis, me falou, antes de falarem aqui, a líder de lá falou, Berilo, minha irmã estava doente, e domingo, ela faleceu na segunda. No domingo, ela foi lá visitar a minha irmã, ela orou com a minha irmã, que ela estava doente. Quando ela saiu, ela voltou de novo, se ajoelhou ao lado da cama dela e orou novamente pela minha irmã, demoradamente. Aí eu fiquei pensando. Aquela pode ter sido o quê? Sua última visita missionária. Estão entendendo? Então nós temos que viver preparados hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã. Às vezes a gente fala isso para as pessoas, e as pessoas não acreditam, acham que é retórica, acham que é frase de efeito, acham que é para amedrontar. Não, isso é real, é verdadeiro. Ela descansou no Senhor, ela fechou os olhos. Quando ela abriu os olhos novamente, sabe o que ela vai ver? Vai ver o quê? Completem. Ela fechou os olhos quando ela morreu naquele acidente. Nós acreditamos, os adventistas do sétimo dia acreditam que a morte é o quê? É um sono. Você fechou os olhos e dormiu. E você acorda. Quando ela abrir os olhos, quando ela acordar, ela vai ver a cena mais linda que o universo vai contemplar. Qual é a cena mais linda? Jesus voltando, e o seu anjo vai chamá-la, e ela vai ressuscitar na primeira ressurreição, e vai ver Jesus voltando. Sabe o que ela vai entender? Que todo o trabalho que ela fez, toda a dedicação em servir, em ajudar o próximo, não foi em vão. Estão entendendo? Aí é que está a grande diferença. Olha lá, as 10 virgens, todas aguardavam o noivo, todas tinham lâmpadas, apenas 5 tinham azeite suficiente. Sabe essa porção extra das 10 virgens? Essa proporção está boa, 50%. Eram 10, 50% ela tinha uma porção extra. E essa porção extra, sabe o que é a porção extra? O batismo, o poder do Espírito Santo, viver na plenitude do Espírito, viver cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai produzir, sabe o quê? Primeiro em nós, o fruto do Espírito. Amor, alegria, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas o Espírito Santo vai produzir também, sabe o que em nós? Ele vai conceder para cada um de nós o quê? Os dons espirituais. Sabe para quê? Para nós testemunharmos, anunciarmos que Jesus está voltando. Essa é a mensagem pela qual a Igreja Adventista foi criada. A partir de 1844, nós estamos no tempo do fim. A missão da igreja, o propósito da Igreja Adventista é anunciar que Jesus vai voltar. Essa é a nossa mensagem mais poderosa. E aí, vai, ide
a grande comissão, por todo mundo, pregar o evangelho. Por todo mundo para nós é aqui. Para os familiares, para o vizinho da quadra, do condomínio, no seu trabalho, na faculdade. Essa é a nossa grande responsabilidade. O problema não foi esperar pouco, foi preparar-se pouco. Elas se prepararam pouco. Sim ou não? Sim. Por último, vigiai. Vigiar é permanecer espiritualmente o quê? Acordado. Atento. Cada manhã quando você acorda, quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quando você acorda de manhã, cada manhã, você já pensou que aquele pode ser o seu último dia de vida na terra? Já passou pela sua cabeça isso? Quando você ora, Senhor, muito obrigado por esse dia. Quando eu acordo, eu valido, eu ratifico o senhorio de Deus na minha vida. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela vida, pelo ar que eu respiro. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Me conceda hoje o Espírito Santo. Me encha com Teu poder. E coloque no meu caminho as pessoas que Tu queres que eu ajude, que eu sirva, que eu estenda as mãos. Cada manhã nós temos que pensar e fazer essa pergunta. Será que hoje é meu último dia de vida na terra? Sabe qual é a resposta? Nós nunca teremos essa resposta. Porque o último dia de vida na nossa terra, aqui na terra, nós não saberemos. Sim ou não? Eu contei aqui já, no dia 29 de junho, eu ia viajar para Goiânia na madrugada. E eu estava voltando lá para a escola missionária. Saí daqui umas 19 horas, eu estava com muita fome. Eu fui comendo no carro e meu funcionário foi dirigindo. Na segunda subida lá da serra, quando nós fomos para a curva, apareceu um caminhão vindo de lá. Eu vi a luz do caminhão. Um segundo depois, um outro caminhão ultrapassando o primeiro caminhão na minha faixa. Só deu um segundo. Eu falei para ele, tira. Em um segundo, ele tirou o carro para a esquerda e os dois caminhões passaram. Mas sabe qual foi a certeza que eu tive naquela noite? Não foi ele que fez nada. Sabe qual a certeza que eu tive? Foi a mão de Deus que tirou o carro da frente do caminhão e nós passamos do lado. Naquele momento eu vi a mão de Deus. E vi também, sabe o quê? A intervenção divina ali. Porque uma batida de frente em um caminhão, numa subida, nós nem estávamos muito em alta velocidade. Que eu não estava no meu carro, estava no outro carro. E o motorista estava indo devagar. E era uma subida de uma serra. Mas uma batida num caminhão de frente é fatal. E eu vi ali o Senhor colocando a mão e tirando o nosso carro de frente do caminhão. Eu vi a mão de Deus ali. Precisamos estar preparados hoje. Vigiar é permanecer permanentemente preparados. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Você está vigiando? Você está preparado? E alguém pode falar, não, isso é ansiedade. Não é ansiedade. É você buscar cada dia mais se preparar para estar com Jesus quando Ele voltar. Você que está nos acompanhando agora. Quando Ele voltar, vai ser um grandioso dia.
Mas nós temos que dizer: sim, Senhor, eu quero que tu voltes. Sim, Senhor, eu estou preparado. Ou então, não, Senhor, eu não estou preparado, mas eu preciso do teu poder, do poder do Espírito Santo, para me encher, para me preencher, para ir me moldando, me transformando. Sabe, cada novo dia é uma oportunidade que Deus dá para você, para mim. Sabe para quê? Para nós nos prepararmos, para nós nos santificarmos, para nós termos um relacionamento maior com o Espírito Santo, para nós deixarmos o Espírito Santo nos encher, nos tocar, nos envolver e nos transformar. Nós não podemos deixar que nada e nem ninguém nos impeça de herdar a eternidade. O sacrifício maior Jesus fez para perdão dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. Você tem apenas que dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário para me salvar. Eu estou aqui. Me toma, Senhor. Me encha total e plenamente. Eu quero viver ao teu lado. Quero convidar você e a igreja que está aqui. Vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus nesta noite, Senhor. Teu Espírito falou aos nossos corações. Nesta noite também, Senhor, a tua palavra foi aberta. E nós lembramos um pouquinho de tudo que tu prometeste para cada um de nós, ó Pai. Mas nós somos falhos, somos pecadores. Nos alcança, Senhor, com teu poder. Perdoa nossos pecados. Nesta noite também tem muitas pessoas que nos acompanham em nossa igreja virtual, que estão clamando pelo teu poder, pela libertação, para voltarem para teus braços, ó Deus. Toma cada um deles nesta noite, Senhor. Continue falando, continue tocando, continue insistindo. É real. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Entra, Senhor, na vida, no coração, lá no íntimo de cada um daqueles que nos acompanham. Quem sabe dos nossos irmãos que estão aqui na igreja, aquele vazio que nada pode ocupar. Mas tu podes, com teu poder, que nos enche. Perdoa-nos, Senhor. E dá-nos força, dá-nos fé, para continuarmos ao teu lado, acreditando que verdadeiramente tu vais voltar e nós precisamos estar prontos para te receber naquele grandioso dia. Muitos pedidos foram colocados aqui em nossa igreja virtual. Pedidos por cura, por libertação, pelos filhos que estão afastados, pelos filhos que estão mergulhados nas drogas, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, que estão escravos do inimigo, acorrentados. Nesta noite eu apresento cada um deles, Senhor, perante teu trono, e clamo pelo teu nome, Jesus Cristo, em nome de Jesus, que teu poder, ó Senhor, se manifeste na vida de cada um deles. Toma cada um deles, encha-os com teu poder, Senhor. Liberta-os, Senhor. Quebre as amarras, quebre as correntes, porque em teu nome há poder, em teu nome há libertação, em teu nome há cura, em teu nome há restauração e em teu nome há renovação e uma nova vida. Nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.